Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia, o importante é que o seu dia seja bom. E hoje iremos falar sobre drogas. Iremos falar sobre usuários de drogas, famílias que têm usuários e como essa situação pode influenciar no dia a dia, no jeito de ser, na rotina, na vida das pessoas e dos familiares. A nossa convidada, ela vai contar o testemunho dela desde a infância até hoje no casamento e é com muita alegria que a gente agradece a Deus pela vida dela e por vocês que estão aí, que estão nos ouvindo e que gostam de histórias relevantes de superação, de como a gente supera as dificuldades, os sofrimentos e como tudo isso faz com que a gente possa, então, crescer, superar e se tornar uma pessoa melhor. Aqui a gente vai estar falando sobre isso e eu agradeço a todos vocês que já estão aí com a gente e vou chamar aqui, então, hoje a Karen, que já está aqui entre nós. Né? Não sei se eu conto, deixo para o final, tenho uma revelação para fazer sobre a Karen. Talvez alguns já tenham percebido, outros talvez não. Eu vou deixar para o final, Karen. Eu acho que as pessoas não sabem ainda. Eu vou deixar para o final, para contar para eles. Mas, enfim, deixa um mistério claro. Não é programa de sensacionalismo, mas é para o pessoal poder nos acompanhar até o final e conhecer a tua história. Porque, afinal de contas, não tem dor menor ou maior, mas tem histórias de superação, histórias realmente lindas, e histórias tristes, e histórias que a gente sempre aprende uns com os outros. E eu desde já quero te agradecer pela tua vida, por tu estar aí toda linda, né? Falando pra gente. Obrigada. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Vida. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Eu vou pedir para ti, então, começar falando do início. Quem é a Karen? Onde é que a Karen nasceu? Conta a tua história para a gente ouvir, tá bom? E sempre que tu quiser fazer um comentário, alguma coisa, sabe que eu vou fazer a mãozinha assim? Para alguma coisa. Eu creio que hoje quem vai falar, a live é toda tua. Tá bom, minha linda? Manda ver. Então tá, vamos lá, vamos começar do começo, né? Eu nasci em Porto Alegre, morei em vários lugares, né? Do Brasil, do mundo também. E na última live, né, na minha primeira live com vocês, eu contei um pouco da minha vida de comissária de bordo no Catar, né? Para quem não assistiu, ficou gravada aí. Então, assim, mas hoje, né, a gente vai falar da minha vida aqui, da minha infância, né? Eu sou filha de pais separados. Primeiramente, eu queria fazer abrir um parênteses, né? E falar que, assim, a minha história, ela foi escolhida por Deus, né? E, assim, hoje eu entendo, assim, né, de forma diferente. Cada etapa que eu passei, da infância, adolescência, né, início da vida adulta, enfim. E em nenhum momento, assim, tem intenção de falar mal, assim, né, da minha criação, né, culpar os meus pais, né, não nesse sentido, assim, de julgamento, né, mas, assim, no sentido de realmente, assim, contar os fatos, né, porque, na verdade, ao meu ver, hoje, né, ressignificando tudo o que aconteceu, eu vejo que é uma história de amor, né, então, assim, eu vejo o cuidado de Deus pela minha vida, né, das pessoas, assim, que fizeram parte e fazem ainda, né, então, assim, vamos começar. Eu nasci em Porto Alegre. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha em torno de 5 anos de idade, né? Aí, a minha mãe já começou, assim, os familiares contam, né, que ela já tinha uma história com drogadição, enfim, e sempre foi, assim, uma vida meio conturbada, né? A minha mãe, assim, ela hoje entendo, né, que tem problemas psicológicos também da criação dela, enfim. E com 6 anos de idade, morando com ela, assim, o meu pai já havia se separado dela. Eu tenho um irmão em comum, né, dos dois, no caso, assim, né, pai e mãe. E com 6 anos de idade, aconteceu um fato, assim, muito, assim, que marcou muito, né, me traumatizou bastante, né, eu fui no banheiro e achei uma seringa, uma agulha, né, no chão do banheiro, com sangue, assim, enfim. E fiquei meio assim com medo, sabe? Daí corri pra mostrar pra minha avó materna morava ali. A gente morava numa vila bem humilde, assim, ainda existe essa vila ali no bairro Medianeira. Inclusive, a minha mãe ainda mora ali, né?
E fui correndo para minha avó materna, sem saber o que era aquilo, assustada, sei lá, curiosa ao mesmo tempo, né? E a partir daquele momento, a minha avó não deixou eu descer mais para minha mãe. E ela me explicou o que estava acontecendo, em palavras que eu podia entender, que a minha mãe estava tendo problemas com drogas, né? Ali a minha mãe, ela tinha um parceiro, né, que é o pai dos meus outros irmãos que eu tenho. Como eu tenho no total sete irmãos e irmãs. Total, bastante irmãos, assim, né? Todos eles, assim, eu sou a mais velha, então eu pude ajudar a cuidar de todos, assim. Então, levando isso para minha avó, eu comecei a morar com ela por um ano e meio, mais ou menos, porque os familiares começaram a ficar preocupados, né? Porque ela me levava para cima e para baixo, me levava para os morros para comprar droga, enfim. E eu sempre lembro da minha mãe, assim, muito, muito braba, sempre muita confusão, assim, eu sempre tive muito medo dela, assim, né? Mas ao mesmo tempo aquela coisa, né, de criança, de querer ficar com a mãe, né? E sem entender o que estava acontecendo. Então, passei a morar com a minha avó esse tempo. E fui muito bem acolhida, minha avó muito amorosamente, assim, me cuidou e tudo mais. Só que daí já começaram os contatos dos familiares pro meu pai, para ver se eu poderia ir morar com ele, porque realmente, assim, a minha mãe ia atrás de mim, ela queria que eu voltasse a morar com ela, e eu não entendia, eu ficava, né, no meio da situação. Mas, enfim, graças a Deus, o meu pai entendeu que a situação estava bem crítica aqui, e a minha mãe ia acabar me pegando de volta da minha avó, e eu ia ficar vulnerável, né, no sentido, assim, de estar, sei lá, com 16 anos meu pai me explicou o que é uma criança ser trocada por droga, que eu não entendia, né, então, infelizmente, é uma coisa muito horrível, né, que acontece. Os donos da boca acabam abusando das crianças, enfim, para poder pagar as dívidas das drogas. Isso acontece muito, assim, né? E uma coisa muito triste, graças a Deus, foi um livramento, assim, de Deus na minha vida. Agora, por outra parte, né, fui morar com meu pai em Manaus. Ele era controlador de voo da aeronáutica. E, assim, meu pai sempre foi meu herói, assim, né? Eu sempre amei muito avião, assim, né? E parte dessa paixão, né, que ele me ensinou a ter pela aviação, assim, foi um dos motivos que eu virei comissária de bordo, né, depois na vida adulta. Então, assim, chegando lá, o meu pai já tinha casado de novo, já tinha outra família, tinha um maninho lá já me esperando de 8 meses. A minha boa-drasta, que eu chamo, né, me acolheu muito bem. Pode falar. Karen, lá aonde? Né? Que eu sei, mas Manaus. as pessoas aí... Em Manaus. Tá bom, vamos lá. Isso, em Manaus. Então, e no primeiro dia eu lembro, até contei essa história na outra live, que foi meu primeiro voo de avião, assim, e pra mim eu tava vivendo, criança, tudo é festa, assim, né? E foi meu primeiro voo, e eu olhei pra comissária e disse, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Então, cheguei lá, a minha boa-drasta, né, a Rúbia, ela me acolheu muito bem, eu disse pra ela, olhei pra ela e disse, eu posso te chamar de mãe? E já abracei, já beijei ela, assim, e foi um amor só. Foi amor à primeira vista, assim, né? O meu irmãozinho Vitor também, ele tinha 8 meses, eu ajudei a cuidar dele. E era o meu bonequinho, né? Era o meu bonequinho. Então, assim, eu comecei a viver, assim, um outro lado da história, assim. Mas eu sempre tinha saudades da minha mãe. Eu sempre tinha... Daí começou algumas questões psicológicas na minha cabeça, assim, né? Porque eu falava com a minha mãe aos finais de semana. Só que sempre que ela ligava... Ela sempre estava muito alterada das drogas, enfim, e ela nem queria falar comigo direito, ela só queria saber da pensão do meu irmão, que ficou aqui. Infelizmente, ele não pôde morar comigo junto, ele tinha 3 anos de idade e foi difícil, assim, o pai pedia para ele passear, ela não deixava, enfim. Mas foi uma situação mais, assim, porque eu, né, era menina, toda aquela coisa. Então, mas começaram, assim, alguns problemas psicológicos, por exemplo, eu voltei a fazer xixi na cama, ali por volta dos 9 anos de idade, e até os 12 anos, assim, ia e voltava, sabe? E daí meu pai identificou que era sempre antes dela ligar para falar comigo aos finais de semana. Só que, sem ter conhecimento, acabou não me levando na psicóloga, enfim, né? Aí eu acabei apanhando algumas vezes, né? Porque os pais acabam errando, né? Eu hoje eu sou mãe, eu entendo, né? Eu ainda vou errar muito. Mas até um alerta, assim, né, para os pais, assim, crianças que mijam na cama depois de certa idade, assim, né, questão psicológica, tem que averiguar, enfim, né. Então é isso, deixa eu ver. Tem alguma pergunta que tu queira me fazer desse...
meio tempo Não, assim que eu tava na mãe. depois tu vai entrar na questão da mudança, né? De ir para os Estados Unidos. Mas até então, eu queria só assim, tá, tu comentou da tua mudança, mas lá ainda, antes de sair, quando tu era pequena, quando tu morava com a tua mãe, Uhum. uma lembrança, assim, dela, de tu perceber que ela estava alterada pelo uso de drogas? Tu tem, assim, alguma coisa nítida quando tu era de memória de criança, assim? Ou não, pra ti era muito confuso, tu não sabia? Pra mim, ela tava sempre alterada, e eu realmente acho que ela tava sempre, porque ela usava muita droga, assim, sabe? E eu lembro que aquela questão da agulha me marcou muito, e até hoje, assim, é uma questão, assim, porque acho que tem muita gente até que não sabe, que tem pessoas hoje em dia que se injetam droga, que se injetam cocaína, que é o caso dela, né? Dilui ali cocaína e se injeta, enfim, não é só aquela época, sabe, 1000 anos atrás que se usava heroína. Ainda se faz isso, o efeito ele é mais rápido, ele é mais intenso, enfim, e é bem assim assustador, assim, tu vê uma pessoa, sabe, nessa situação de droga. E eu lembro que ela me batia, assim, bastante, eu perdia a paciência. Eu lembro dela, assim. Eu lembro a minha infância, assim, era, né, não tinha atenção dela, não tinha carinho, não tinha abraço, não tinha amor, assim, então sempre muito tenso, né? Mas graças a Deus isso foi suprido, assim, de outras formas, pela minha avó materna, pelo meu pai depois, né? Hoje em dia eu digo que eu tenho duas mães, né? A Ruby, assim, a minha madrasta fez um papel fundamental na minha vida, assim, até hoje eu sou muito grata, né? A ela, assim, a gente tem um vínculo muito forte. Ah, que bonito isso, cara. É, Então, aí tu foi para Manaus e aí lá tu começou uma nova etapa, uma nova jornada, um novo ciclo, uma mudança, né, isso. drástica para uma criança. E quanto tempo tu ficou em Manaus? Até que Eu idade? fiquei até uns 9 anos de idade. Então, o meu pai, assim, no caso, eu me mudei para lá, eu tinha criação católica, assim. Eu tinha sido criada, assim, na católica, enfim, batizada quando bebê. E lá com meu pai, eles são cristãos. Então, eles me ensinaram o caminho do cristianismo, comecei na igreja e tudo mais. E ele tinha um sonho, assim, de ser pastor, né? Na verdade, assim, não foi um sonho de sempre, mas começou a surgir no coração dele. E tiveram algumas confirmações de Deus, assim, e ele resolveu ir para os Estados Unidos. Mudar tudo, largar a carreira de controlador de voo e tentar a vida nos Estados Unidos, fazer lá a faculdade de teologia para poder ser pastor. E nisso, eu e meu irmão, eu tinha acho que 10 anos na época, meu irmão menor tinha uns 3, e a gente ficou na Bahia com a mãe da minha madrasta. A gente ficou 1 ano morando lá. Por quê? Porque eles queriam primeiro ir para os Estados Unidos, fazer o pé de meia deles, ver como é que era toda a situação lá, para depois levar a gente, né? Porque com criança, assim, imagina arriscar, mudar de vida, um país diferente. Eles tinham, acho que só uma família conhecidos lá, né? Não ia ter nem onde a gente ficar direito, assim. Então, daí a gente ficou nessa avó, que mimou muito a gente, cuidou muito da gente, assim. Então, assim, outra pessoa muito querida, usada por Deus, né, para ser ferramenta, assim, na minha vida, né. Então, eu consigo enxergar o cuidado de Deus em cada etapa disso, sabe? E, claro, Mas fica a saudade. só Pode para a falar. gente ir desenhando aqui, tá? Na verdade já foi uma Aham. terceira mudança, né? Ele saiu de Manaus, tu foi então para Bahia e ali um outro ciclo sem o pai e a Rúbia, né? A boadrasta, como tu disse, Isso, e com a avó. Então já é uma isso, terceira exatamente. mudança drástica. É, exatamente. Então, daí a gente ficou esse 1 ano lá, mais ou menos, e eu lembro que eles mandavam brinquedos pelos correios, assim, os brinquedos diferentes, assim, eu adorava, né? E nisso, as ligações, assim, da minha mãe, elas ficaram limitadas, né? Porque a minha avó, ela tinha bastante medo também, né? Essa outra avó da minha mãe, as pessoas tinham medo dela, assim, porque ela acabava virando uma pessoa, assim, manipuladora, ela ameaçava muito, ameaçava bastante, que ia mandar a polícia atrás de mim, e ficava falando que meu pai tinha me roubado. E nisso eu não sei quando que meu pai conseguiu a minha guarda, mas eu acho que foi em seguida, assim. Eu acho que foi antes da gente ir pra Bahia, se eu não me engano. Mas foi bem difícil, assim. Só que foi uma coisa, assim, muito, muito de Deus, assim, porque ele falando comigo até esses dias sobre isso, ele disse que a advogada dele falou pra ele, olha, Beto, é muito difícil, assim, tu conseguir a guarda da menina, porque eles favorecem a mãe.
Então, assim, a mãe pode ser até uma prostituta, por exemplo. Se ela não estiver se prostituindo dentro de casa, eles não dão a guarda para o pai. Eles deixam com a mãe. Então, só que eu sei que foi tudo tão rápido e tudo aconteceu de forma tão tranquila que rapidamente, assim, ele pegou a minha guarda e ficou tudo bem, sabe? E daí, então, depois desse um ano que eles ficaram lá nos Estados Unidos, eles voltaram para nos buscar, nos levaram para lá. Eu tinha uns 10 anos de idade. E assim, tudo é festa, né? Tudo é festa. Eu fui pra lá, né? Cheguei lá no aeroporto, eu sabia alguma coisa de inglês. Eu sabia hello, how are you, nice to meet you, blá, blá, blá. Daí cheguei lá no aeroporto, a gente foi pra Geórgia, né? No sul dos Estados Unidos. E lá, né, tem muitos negros, assim. E o sotaque deles é bem diferente. É como se eles estivessem falando outra língua. E eu sei que eu cheguei lá no aeroporto toda, eu vou falar alguma coisinha aqui, outra. E a minha madrasta era professora de inglês, inclusive era minha professora na escola. Achou assim, nossa, vou bombar lá, vou abafar, né? Chegou lá, daí os pessoal falando, aqueles negros também falando que esse sotaque é diferente no aeroporto, assim. Daí ela olhou para nós e falou assim, vocês entenderam alguma coisa que eles falaram? A gente disse assim, não, se tu não entendeu, então ferrou, porque... O meu pai olhou pra ela e disse assim, mas tu não entendeu, Rúbia? Ela disse, eu não entendi nada. Meu Deus, assim. Então, assim, tu pensa, né? Num país diferente, tudo diferente. Sem entender direito a língua, né? Então, e eu lembro que... E eu pensei ainda, nossa, mas eles já estavam um ano ali, sabe? Só que daí, no aeroporto, que era mais, assim, zona central... Daí tinha muito assim, os negros e a cultura e o sotaque diferente. Mas onde eles estavam morando durante esse um ano, assim, não tinha muito assim, né, esse contato com esse sotaque, enfim. E por isso, né, eles... até hoje eu acho que eles não entendem. Porque é bem difícil mesmo, né, de entender o sotaque. Mas eu sei que me mudei pra lá, assim, escola nova, amigos novos, tudo diferente. E realmente, assim, os primeiros 6 meses foram bem difíceis na escola. Eu tive que fazer aula de reforço em espanhol, não tinha ninguém que falasse português. Então, assim, eu fui entendendo e eu rodei todas as matérias, né? Então, assim, eu tive que fazer a recuperação durante o verão lá. E eu só passei em matemática, né? O resto tudo eu rodei. Então, foi difícil, mas como criança aprende rápido, assim, passou a recuperação, acho que tinha dado uns 8 meses, mais ou menos, já estava fluente. Fluente mesmo, assim, sabe? Então, e a minha sorte foi que como eu era adiantada um ano, eu comecei a primeira série com 6 anos, eu cheguei lá, então daí eu fiquei certinha, né? Eu não fiquei atrasada. Mas assim, eu fiz todo o colegial lá, fui até... lá são 4 anos do colegial, no caso, né? Do ensino médio. Então, eu fiz até o terceiro. Daí o último, eu recuperei aqui, no caso, quando eu voltei pra cá, com 17 anos, faltaram algumas matérias que eu... Pode falar. Segura aí, para aí, não volta ainda. Vamos lá para a Geórgia. Quando tu estava na escola, a gente vê muito nos filmes americanos aqueles grupinhos, né? Aí tem os populares, tem os nerds, tem os imigrantes. E aí, em qual grupinho que tu se encaixou? Conta pra gente. Os latinos? Como é que foi isso? Como é que foi pra ti, Karen, brasileira, não ter grupo? Porque daí tu não tinha com quem. Porque tem o almoço, né? É diferente. A escola lá nos Estados Unidos. Conta um pouquinho até pra pessoa entender, porque aqui a gente tem um turno, né? Ou é de manhã, ou é de tarde, ou é de noite. Como é que é lá a educação? Conta pra gente aí. Tá, lá é turno integral. Começa tipo 7h30, 8 da manhã, vai até 4 da tarde, assim. Tu passa o dia mesmo, tu almoça, tu toma café da manhã, lanche da tarde, tu faz tudo lá. Então, assim, tem esses grupinhos, infelizmente eu não me encaixei em nenhum. Porque, assim, geralmente, dependendo do lugar, tinha brasileiros nas escolas. Só que nas escolas que eu estudei não tinha brasileiros, sabe? Eu acho que eu dei muitas áreas que não tinha. Ou sorte também, né? Porque depois a gente vendo a vida dos brasileiros lá, eles se engrupam de certa forma, que tipo assim, eles acabam vivendo o Brasil no exterior, acabam não participando da cultura de lá, acabam não aprendendo muita coisa e fica ali. Tem uns assim que estão lá, adultos, por exemplo, que trabalham, moram lá há 10 anos e não falam inglês fluente, porque vivem naquela comunidade brasileira fechada.
Sim. sabe? Então, mas voltando, né, pro almoço, para as mesas, né, pros, como é que se diz, acaba sendo assim um estereótipo, né? Eles Sim. acabam fazendo, assim, preconceito, enfim, lá tem muito preconceito contra os mexicanos, né? Eu lembro que eles viviam, porque eu tenho essa aparência, assim, né, um pouco bem latina, assim, e eles achavam que eu era mexicana e viviam querendo falar em espanhol comigo. Eu ficava braba. Eu não sou mexicana. Porque lá os mexicanos, eles na cabeça dos americanos, né? Eles vão lá para roubar o emprego deles, eles são relaxados, entende? Então, assim, eu não queria ser, né, comparada com os mexicanos. Então, eu me afastava dos mexicanos. Né, teve uma época, assim, que no segundo grau que eu me aproximei de alguns mexicanos, ou latinos, enfim, e viraram ótimas amigas minhas, assim, depois. Mas eu lembro que eu tinha muito isso, eu não quero, assim que eu cheguei lá, eu não quero ser comparado com mexicana, né? Então, mas eu sei que eu evoluí, assim, no inglês, eu sempre fui muito esforçada e meio autodidata nas coisas, assim, eu comecei a ler livros, embora eu tivesse 10, 11 anos ali, eu comecei a ler livros infantis, bem de bebezinho, assim, comecei a olhar desenhos na TV de bebezinho, eu acompanhava meu maninho também, então fui aprendendo, assim, bem do zero, porque como os meus pais, eles trabalhavam muito, eles não tinham, assim, muito tempo para estar ensinando, coisa e tal, né, lá se trabalha muito, assim, tu tem que trabalhar dia e noite, né? Então eu fui aprendendo, fui lendo os livros da escola, eu passava muito tempo nas bibliotecas das escolas, lendo, porque no começo, como eu não tinha muitos amigos, assim, eu era bastante excluída, então eu lia bastante. E eu lembro que tinha um coleguinha meu, quando eu cheguei lá da quinta série, Nicolas, nunca vou esquecer o nome dele, ele fazia bullying comigo. E porque eu não falava inglês. E ele falava assim, que nem como se fosse tivesse doença mental. Assim, falava, hello, my name, what is your name? E ficava fazendo bullying, assim, e dando risada e tal. E daí eu lembro que na sexta série, quando a gente começou o outro ano, né, ele era da minha turma de novo. E daí ele chegou pra mim falando da mesma forma. E daí eu disse, my name is Karen, I speak English now. Falou assim, agora eu falo inglês. E ele ficou assim, sabe? Nunca mais fez bullying comigo. Acabou a E eu sempre brincadeira. penso, isso. E eu, por ser muito esforçada, assim, né? Eu não só falava fluente inglês, assim, como eu ajudava, né? Alguns amigos, tinha muitos estrangeiros, lá eu ajudava. Quando chegou ali no primeiro ano do ensino médio, eu já estava cursando algumas cadeiras avançadas. Por exemplo, literatura avançada, cadeiras, assim, especiais, sabe? E eu, assim, eu ficava à frente de muitos americanos, nativos, inclusive, e vários colavam de mim. Vou tentar. Tentavam. Tentavam, né? Mas confesso que muita cola eu já passei também para eles, enfim. E o meu pai ficava, assim, sempre muito surpreendido. Ele, nossa, Karen, mas nessas notas, ele raramente tinha, assim, que falar comigo sobre as minhas notas. Eu só tirava A's e B's, né? Então, sempre 9, 10, eu sempre fui muito esforçada mesmo, assim. E, inclusive, assim, eu ajudava o meu pai com os trabalhos da faculdade dele, porque tinha muita coisa, assim, muitos trabalhos para fazer, e muitos livros que ele tinha que ler, eu lia os livros junto com ele, alguns, e eu ia aprendendo sobre teologia, eu sempre gostei muito também, ajudando ele nos trabalhos, e ele só tirava notas muito boas também. Que legal. Então, eu gostava muito dessa parte. Muito, muito. Que legal, Bach Show. Karen, eu quero te perguntar o seguinte, ó, eu particularmente, eu tenho, assim, uma admiração muito grande, sabe, pelos Estados Unidos, principalmente naquela cultura dele, do Natal, e lá no Nações de Graças, e vejo, assim, que o 4 de julho, as datas comemorativas, eles são muito marcantes, principalmente nos filmes como a gente assiste, né? E a gente vê, assim, que eles se unem para viver aquilo, né? Os Dias dos Namorados, que é o Valentine's, né? Tem uma história toda, e eles vão passando, é muito carinho, na verdade. E eu queria que tu contasse um pouco dessa parte cultural, como é, né, a ação de graça, o que tu viveu, as tuas memórias positivas, né? Tanto, primeiro essa parte cultural e depois a parte boa, tá? De morar. Então são duas coisas. Fala um pouquinho aí pra gente. Sim, então, lá é tudo muito assim. Os Estados Unidos é uma terra de oportunidade, é uma terra muito rica, muito próspera.
sabe? Tu vai lá, tu consegue aquilo, tu conquista aquilo que tu quer, vem tudo com muita facilidade. Claro, tu trabalha bastante, mas tu é honrado, tu é remunerado bem, os profissionais são respeitados, né? Por exemplo, nos restaurantes, a gorjeta é de 15%, né? Ninguém ousa sair do restaurante sem deixar a gorjeta. E deixam mais ainda, às vezes deixam 20%, eles realmente honram, assim, sabe? Então, assim, tu consegue viver uma vida, né, boa, assim, participar de tudo, essas coisas, né? E o Natal, eu acho que deve ser o feriado que é mais importante, assim, pra eles, sabe? A gente morava num condomínio de casas, assim, que a gente ia passando com o carro pelas ruas e a gente via aquelas casas bem que nem nos filmes mesmo, assim. Nossa, luz que não acaba mais, aquelas luzinhas e pisca-pisca e monumento e não sei o que, e Papai Noel. E é muito costume deles fazer, tipo, passeadas assim, de carro pelas ruas, olhando assim, as decorações, comparando, né? Os vizinhos se comparam. É bem que nem os filmes mesmo, assim, não muda nada, né? E aquela questão de fazer os biscoitos em família, de confeccionar, isso rola também? Rola tudo. Lá eles são muito fortes assim, na culinária, eles ensinam. No colégio eles têm cadeira de culinária, na sexta série eu tinha. E tem cozinha de verdade, tem forno de verdade, tu aprende a fazer cookies, tu aprende a fazer um monte de coisa, eles te ensinam a ser bem independente mesmo, assim, sabe? E a culinária lá é muito extensa, muito vasta, tem tudo que é opção de coisa, assim. Claro, a brasileira, assim, tem, né? A culinária brasileira tem o seu gostinho, mas a de lá tem coisas, assim, que aqui não tem, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, depois a gente volta para a cultura e volta para a parte boa dos Estados Unidos. Mas um parênteses, você falou algo assim, ó, lá eles preparam para ser, né, para ter essa autonomia. A gente vê que 16 anos, né, eles saem de casa para ir para a faculdade, eles têm carro. Então, é diferente do Brasil, que a gente tem uma educação muito protecionista, né, aquela coisa, hoje tem a geração canguru, né, que não sai de casa, né, às vezes depois adultos, 40 anos, enfim, ou separa e volta para casa dos pais. Como é que é isso, de fato, lá? É muito tranquilo? É verdade que os adolescentes que moram com os pais pagam impostos para morar com os pais? Como é que é isso? Assim, conta pra gente, assim. Olha, eu tô por fora dos impostos, né? Até depois eu pesquisar para te dizer. Mas sim, com 16 anos, os adolescentes podem ser emancipados pelos pais, né? E eles podem ter direitos, enfim, de maioridade, né? Com 16 anos, tu já pode tirar tua carteira de motorista, por exemplo. Lá tu já trabalha tranquilamente, trabalho formal com 16 anos, não é nem estágio, é trabalho mesmo, né? Com 18 anos, tu sai de casa, tu faz faculdade, tu vive a tua vida, já tá bem independente. Os pais, assim, eles apressam a saída dos filhos mesmo de dentro de casa. É bem assim mesmo. E aí, então, por isso que os filhos voltam no Natal, né? Porque eles querem criar aconchego, tem saudade. Por isso que o Natal é aquela data esperada por todo mundo. Pelos pais com saudade do ninho vazio e pelos filhos que querem aquele colinho gostoso, ainda mais no frio de neve. Tá tudo e o Thanksgiving também, ação de graças, nossa, é uma comilança que não acaba mais, né? E assim, é comida boa mesmo, sabe? E os meus pais lá, eles trabalhavam como faxineiros, né? E paga muito bem, né? Inclusive, assim, eles ganhavam melhor do que vários clientes, né? Que tinham mansões, inclusive, assim, e tudo mais. Teve um casal uma vez que visitou lá em casa, eles ficaram constrangidos. Eles olhavam a casa, a gente tinha aquela lareira que tu só acendia, assim, o coisa e ligava, sabe? Aquela lareira fake, mas que esquenta. E eles ficavam, o cara só conseguia falar, nossa, que linda a casa de vocês, e era melhor do que a casa deles. Só que como eles tinham vínculo, né, viraram amigos, eles, vamos convidar eles pra jantar aqui em casa. Nunca mais foram e nunca mais chamaram a gente pra limpar a casa deles. E eu digo a gente porque eu também ajudava, né, nas férias, nos finais de semana, eu ajudava a limpar, pegava firme na faxina, assim. E lá a faxina, assim, é diferente daqui, né? Aqui é com balde, com esfregão, com coisa. Lá, como é tudo, assim, clean, a gente fala que é clean, assim, né? Tipo assim, tu usa muito papel toalha, paninho, coisa e tal, assim. Tu tira pó. Não ela é mais superficial. Até porque, assim, são mais casas, só que tu entra dentro das casas, tipo, tudo tem calefação, é tudo fechado, tudo tem ar e tal. Então é como se fosse, assim, como se fossem apartamentos por dentro, assim. Não tem muita sensação de pátio, de coisa sujeirada, assim,
Enfim, é tudo diferente, tudo muda. Então, tu consegue, tipo assim, em 2, 3 pessoas, tu consegue limpar 4 casas de 2 pisos num dia, por exemplo. E Bah, sair com, sei lá, sair com US$ 600 no dia, limpo. 500, US$ 600 tranquilamente. Daí divide entre 3, então tu imagina, assim, realmente é. e aí, então, a parte boa de morar nos Estados Unidos, para ti, assim, foi especificamente, assim, destaca algumas coisas para nós aí, porque agora vai depois vir aquela parte dos 16 anos, né, aquela parte mais Isso. difícil, então vamos lá. Vamos me quebrando. Então, assim, na escola, assim, tinha bastante parte boa, eu amava a escola, né, porque, como eu disse, eu sempre gostei de estudar bastante. E lá, assim, é tudo muito fácil, tudo de fácil acesso, tudo que tu quer, tudo que tu imagina, essas coisas que a gente compra no Wish, por exemplo, lá tem tudo e mais um pouco. Lá né, enfim, e tudo de preço barato, acessível. Então, assim, eu tinha muito acesso às coisas, eu tinha coisas boas, a gente recebia doações de clientes, assim, roupas novas com etiquetas, a gente achava móveis nas ruas, então, assim, móveis novos, bons, assim, que as pessoas botam fora, sabe? Então, essa parte era sempre muito, muito bacana, assim, né? Tipo, poder ter as coisas, assim, sabe? E nos E 16 anos, quer dizer, a gente não 16 vai ter anos. E tempo. aí, vamos lá, como são as Então, escolas, as amizades, o que aconteceu? então, assim, ali pelos 16 anos eu comecei, acho que viver tipo uma crise, assim, eu já estava assim tentando me entender, tentando entender a história o papel da minha mãe na minha vida, assim, e ela ainda ligava muito e continuava assim aquele mesmo jeito dela, manipulava, ameaçava, não queria falar muito comigo, não queria saber muito de mim, falava 10 minutos comigo no telefone, se isso, né? E aquilo sempre né, ia me doendo, assim, aquela coisa, por que tudo isso está acontecendo? Por que eu não, né, não pude ficar com a minha mãe? Por que ela teve que partir para essa vida de drogadição? E sempre me senti muito rejeitada. Enfim, e daí eu comecei, assim, uns namoricos, comecei a namorar um rapaz, assim, que não era muito boa influência. Experimentei maconha lá, pela primeira vez. E com 16 anos mesmo, o Felipe tá rindo. O Felipe tá rindo aqui. Fala, fumei, mas não traguei. Fumei, mas não traguei? Porque o Obama disse. Não, o Felipe, tá, é a parte. Enfim, então ele não era uma boa influência em mim, mas eu também já tinha aquela coisa, eu queria, assim, me libertar, eu tinha uma vida muito certinha, uma vida cristã, a gente ia na igreja, meu pai sempre, assim, ele sempre foi um pouco rígido, assim, comigo, né, no sentido, né, deveres de casa, coisa e tal, eu não podia sair muito, ele tinha muito receio, assim, de alguma coisa acontecer, porque afinal de contas a gente estava num país diferente, né? Então, assim, eu não podia, tipo, dormir na casa das colegas que tinham pais, né? Ele temia muito essa questão do abuso também, porque teve abuso na família dele. Então, tu vê, tem todas as questões. E eu não entendia nada disso. Hoje eu entendo, sabe? Então, eu me sentia muito presa, me sentia muito sempre triste, aquela coisa. Eu tinha os meus momentos alegres, mas no geral, assim, era sempre sentimentos, emoções, assim, tristes. Daí começou, assim, sentimentos de raiva. Então, eu queria me rebelar, queria sair, assim, né? Experimentei maconha, daí comecei a sair com umas más companhias, perdi a virgindade, né, pra esse meu namorado, enfim. E quando meu pai descobriu, né, que eu perdi a virgindade, nossa, quebrou o barraco lá em casa, a gente brigou feio, assim. E eu me senti, nossa, agora pisei feio na bola, assim, porque eu sempre procurei a aprovação do meu pai, da minha madrasta, sempre procurei fazer tudo certinho, porque justamente eu tinha muito medo de voltar pro Brasil. Às vezes eles me ameaçavam, assim, quando eu pisava na bola, a gente vai te mandar de volta pro Brasil se continuar assim. Então eu morria de medo, não, voltar pro Brasil, voltar pra minha mãe, não quero, né? Então, enfim, e daí eu fiquei arrasada quando meu pai descobriu que eu perdi a virgindade. Na verdade, ele chegou em casa, assim, me pegou com o namoradinho lá em casa, assim, e a gente não tava fazendo nada, tava ali, enfim, mas aquilo, assim, pra ele, porque eu levei ele pra casa escondido, né, o dia que os meus pais tinham saído. Só que em seguida meu pai voltou, eu não sabia que ele ia voltar. E daí ele saiu correndo, pulou a janela, assim, e deu toda aquela treta, assim, foi uma questão assim, bem marcante na minha vida. E eu pensei, nossa, agora deu, agora ferrou tudo, agora eu vou voltar pro Brasil, agora meu pai não me quer mais, né? E meu pai saiu de casa e disse, olha, agora eu tenho que sair para trabalhar, quando eu voltar, a gente conversa. E ali eu já tava assim, nossa, já
tava xingando Deus, já tava me xingando, já tava arrasada. Eu só chorava, só lembro de chorar. E me veio pensamentos de acabar com a minha vida, né? Que hoje eu entendo que, na verdade, era de acabar com aqueles sentimentos, de acabar com aqueles problemas, não necessariamente de acabar com a minha vida. Então, eu fui no armário, peguei, assim, todos os comprimidos que eu achei. Eu acho que eu ingeri em torno de uns 90 comprimidos, assim. Tinha paracetamol, tinha antialérgico, tinha tudo que é comprimido. E tomei todos, assim, e comecei a me sentir mal, guria. Quando eu me olhei no espelho, assim, meus olhos estavam vermelhos, assim, eu comecei a chorar de arrependimento e clamar a Deus, assim, pela minha vida, porque eu não queria morrer, sabe? Até hoje eu me emociono, porque eu vejo o cuidado de Deus muito forte na minha vida. Não foi nada fácil esse momento pra mim, não é fácil estar falando sobre ele, mas eu lembro, assim, que a única coisa que eu pedia era pra não morrer. E eu lembro que eu tinha lido num dos medicamentos que se tivesse overdose não podia vomitar, né? Que piorava. E daí, meu Deus, o que eu faço agora? E eu sei que eu fui descer a escada, assim, do segundo piso e meio que desfaleci, assim. Eu lembro que eu fiquei tonta e fiquei, assim, no chão, chorando e orando, assim, pedindo pra Deus, né? Que eu não morresse, porque eu não queria morrer, pedindo perdão, né? E nisso, meu pai chega em casa e meu pai chega, assim, e olha pra mim e fala... Karen, minha filha, ele me chamou de minha filha e falou, o que tu fez? E começou a chorar, e eu disse, eu não sei, pai. E foi assim, e nisso ele já chamou a ambulância, né, e graças a Deus lá nos Estados Unidos a ambulância é muito rápido, menos de 5 minutos eles conseguem chegar até a pessoa. E assim, e meu pai contando, eu disse, pai, mas tu tinha saído para trabalhar e tu voltou para casa, ele disse que sentiu no coração dele, ele disse que foi avisado, ele disse, eu ouvi a voz do Espírito Santo, me dizendo que não estava nada bem, que tu não estava bem. E eu voltei. Então, assim, foi muito de Deus, assim. Hoje eu tô viva por Deus, assim, sabe? E, né, meu pai foi usado naquele momento. E eu fiquei internada um tempo, daí lá eles têm todo um programa, assim, de, tipo, reabilitação para quem passa por esse tipo de coisa. E eu fiquei internada mais ou menos um mês, assim, num lugar, tipo um lar terapêutico, assim, muito bom, assim, fui muito bem cuidada, lá tinha sessões de terapia, pude tratar muitas questões que estavam acontecendo, né, depois que eu saí do hospital, enfim, e eu não fiquei com nenhuma sequela, assim, né, e eu lembro que os paramédicos, os médicos disseram que se tivesse esperado mais um pouco, eu teria ficado, no mínimo, com sequelas graves, ou não teria sobrevivido. Né, teria ficado com danos permanentes, assim, no estômago, intestinos, ou teria acontecido, né, perfuração e daí, enfim, hemorragia interna, seguido de morte. Então, realmente, assim, eu não teria sobrevivido se não fosse meu pai ter chegado naquele momento, assim, sabe? Sim, foi um livramento mesmo, né? Livramento. De verdade. Outra coisa também que tu comentou comigo, Karen, que tu disse, poxa, teu pai, ele estava estudando teologia, ele estava, né, tendo um momento ali da vida cristã dele de entender que ele era o chamado de pastor, e que tu, então, começou a ver Deus de outro jeito, mas que até então tu conhecia de ouvir falar, vamos dizer assim, né? Agora uma mudança real, ela acabou acontecendo quando? Porque não foi nesse na momento, verdade, né? Não foi nesse momento. Pensaríamos que teria sido. Vamos deixar, então, agora eu me lembrei que tem mais uma parte de história, porque realmente ainda não terminou a questão dos Estados Unidos, né? Estava começando um outro ciclo, né? Outra mudança drástica, na verdade, na tua vida, né? Que foi a questão de voltar para o Brasil. Como é que aconteceu isso? Isso. Então, o meu pai, ele estava lá com visto de estudante e ele não sabia, assim, que enquanto ele estivesse lá estudando, o visto estaria válido e quando ele saísse do país já não estaria mais válido, ele teria que renovar sobre, assim, como é que se diz? Teria que renovar e aguardar a aprovação, né, que poderia não ser aprovado. Então, a gente veio bem belo tirar férias no Brasil. Faltava, acho que... Não, ele já tinha se formado, no caso, né? A gente veio tirar férias no Brasil e simplesmente, quando a gente voltou, a gente não conseguiu voltar. Quando a gente tentou voltar, a gente não conseguiu. Na verdade, eles tentaram voltar e eu quis continuar aqui, né? Então, assim, o que acontece?
eu tinha passado todos esses anos longe da minha mãe, eu não tinha vindo nenhuma vez visitar, no total 7 anos, deixa eu ver, com 10 anos, só um parênteses, com 10 anos antes de ir para a Bahia, eu vim visitar a minha mãe, peraí que eu tô me perdendo, com 10 anos antes de ir para os Estados Unidos, eu vim visitar a minha mãe por um mês, visitei ela por um mês. A gente fala agora do sequestro? Eu não lembro. Ou no final? Tu que sabe. Eu sei que tá todo mundo querendo ouvir sobre o sequestro, né? Enfim, eu vou falar porque tem a ver, né, com essa etapa. Então, antes de ir para os Estados Unidos, o meu pai disse assim, eu queria levar ela para passear, coisa e tal. Nos Estados Unidos, a gente, né, tá pensando em morar lá, mas daí ela vai poder visitar. A minha mãe ficou louca, assim. E eles fizeram um acordo, então assim, não, eu só vou levar ela na minha mãe. Só vou levar ela na minha mãe, passar o final de semana, depois eu trago ela de volta. E ele tentou pegar o meu irmãozinho também, acho que ele já tinha uns 5 aninhos nessa época, e que é também filho dele, né? E ela não deixou. Se ela tivesse deixado, ele teria ido para os Estados Unidos com a gente, né? Mas enfim, Deus sabe, cada história é uma história, né? E daí ela disse, tá, então, eu disse, mãe, deixa eu ir pra casa da minha avó, faz tempo que eu não vejo ela. Daí a gente foi pra avó. Eu não sabia também quais eram os planos, mas o meu pai já tinha tudo esquematizado pra me levar para os Estados Unidos, porque afinal de contas ele ainda tinha a minha guarda, né? Ele ainda era o meu curador, enfim. E eu sei que ele assim, existe uma lei de que tu não pode levar nenhum filho para o exterior, nem para passear, se tu não tiver autorização do outro pai. Então, assim, é caracterizado como sequestro, se isso acontece. Então, eu fui sequestrada, porque eu não sei como, assim, eu passei na alfândega, passou tudo bem, tudo certo, e deixaram a gente ir, porque meu pai já tinha visto, assim, tanto de passeio quanto de estudo, podendo ficar por bastante tempo lá. E passei tranquilamente, tu vê, os planos de Deus que os homens não impediram, né? Então, assim... Então, eu posso dizer que eu fui sequestrada pelo meu pai, mas foi um sequestro bom, porque a minha mãe ainda estava nessa situação, ela ia e voltava, né, nas drogas, enfim. Nunca ficou assim, ela ficou total de 8 anos, né? Foi o máximo que ela ficou longe das drogas, mas 2009 ela teve uma recaída e desde então vai e volta também, né? Enfim. Bom, mas aí tu retornou ao Brasil, né, com 17 anos e, na verdade, vocês iam retornar. E aí tu me contou que tu não te despediu dos amigos, dos conhecidos, não teve como retirar as coisas pessoais. Não teve. A gente veio só com uma malinha de férias, assim, nossa, eu chorei muito. Eu tinha um ursinho meu de pelúcia, um coelhinho que eu dormia, assim, todos. Eu chorei tanto de saudade, assim. E as minhas amigas, então, nem pensavam, só choravam por telefone, mandava e-mail. Naquela época tinha internet de escada lá nos Estados Unidos e já era ruim. A gente chegou aqui no Brasil, tinha lan house, né? Então eu conseguia falar, acho que uma vez na semana eu falava com as minhas amigas. Foi muito difícil. Então, assim, pra mim foi outro trauma, sabe? Na verdade, pra família toda. Pra família toda, né? O meu pai teve que vender casa, carro, tudo que a gente tinha, tudo por telefone, com a ajuda dos amigos, por e-mail, sabe? Então, assim, mas Deus restaurou tudo aqui, sabe? E daí eles, voltando pro Brasil, eles foram morar na Bahia, né? Com a mãe da minha madrasta. E eu fiquei aqui morando em Porto Alegre com a minha mãe, porque quando eu voltei, aos 17 anos, ela estava limpa, ela estava há alguns anos já, sem usar droga. Ela tinha recuperado a casa dela, os meus irmãos estavam bem, estava tudo super bem. E eu disse, pai, eu quero agora poder viver esse lado da vida com a minha mãe que eu não pude viver antes. E meu pai ficou arrasado, minha madrasta chorava, ela disse, não acredito que tu vai fazer isso, mas se realmente é o que tu quer, não tem como a gente te impedir. Mas tu sabe que a vida vai ser diferente, né? E realmente, assim, eu estava acostumada no lar cristão, com morais, coisa e tal. E na minha mãe, assim, aqui era loucurada, gritaria, coisa e tal. E ela morava numa vila, né? Só que pra mim, com 17 anos, nossa, eu achava o máximo vila. Eu vou sair, eu vou fazer festa. Se eu quiser fumar uma maconha, eu vou fumar uma maconha. Eu queria me libertar.
Eu Sim. realmente, assim, queria... Eu pensei assim, agora eu vou viver esse outro lado, a minha mãe é legal. Porque, assim, eu fiquei umas 2 semanas com ela, assim, e ela me mostrou, assim, ó, aqui tá o teu quarto, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode... Eu não vou pedir pra te limpar a casa, não vou pedir pra te cuidar dos teus irmãos, que lá eu fazia isso, né? Eu tinha as minhas responsabilidades. E ela me mostrou assim, parecia minha melhor amiga, né? Deu, né? Vou poder fazer o que ela quiser. Daí, quando assim se estabeleceu, não, vou ficar aqui com ela e tal, daí ela começou a mostrar algumas coisas diferentes, assim, né? Daí ela já não deixava eu sair tanto. Daí eu comecei a fazer coisas escondidas. Então, resumindo, assim, eu fiz muita festa, né? Tomava cerveja, saía, más companhias, né? Fumava maconha, esse tipo de coisa, porque eu tava querendo, assim, tava bem por experimentar a vida, tava muito afastada de Deus, assim, enfim. Daí, isso foi 2007, 2009, a minha mãe começou a ficar diferente, começou a ficar estranha, as coisas começaram a sumir de dentro de casa. Eu tinha um namorado na época, assim, que ele começou a me alertar. Ele disse: Olha, Karen, as pessoas aqui na vila estão falando que a tua mãe tá usando droga, que ela voltou a comprar cocaína na vila do lado. Eu disse: Não, não é possível, porque eu questionava, ela me dizia que não. E eu, bem ingênua, né? Eu disse: Não, ela me falou que não tá usando, e tudo bem. E eu sei que começou a piorar as coisas de uma forma, assim, que quando eu trabalhava muito, assim, né? Com 17, antes dos 18 aqui, eu já comecei a trabalhar. Eu não aceitei nenhum real de pensão do meu pai, porque eu sempre quis ser independente. Eu disse, não, eu vou trabalhar. Então, eu trabalhava em restaurante, eu fazia estágio. Chegou uma época que eu estava trabalhando no restaurante fixo e fazia bico em outros 2 final de semana, então não tinha folga. Então, eu queria fazer meu pé de meia, queria guardar dinheiro para daí ser comissária e realmente conseguir, né, fazer isso. Fiz o curso e tudo mais. E eu sei que eu trabalhava muito, então eu não via muita coisa. Daí, às vezes, eu chegava em casa, tinha sumido um monte de móveis de dentro de casa, comida começou a faltar, daí geladeira estragava, não era arrumada, e eu não, tem alguma coisa diferente acontecendo. Daí teve uma vez que daí eu notei a minha mãe emagrecendo, com o rosto chupado e alterada, começou a perder paciência com os meus irmãos cada vez mais, assim, ela batia neles, começou a bater neles. E eles eram pequenos ainda, o menor tinha acho que 6, depois o outro tinha 8, era uma escadinha assim, né, dos meus 4 irmãos. Então, assim, eu comecei a ficar super preocupada mesmo, assim, né, e daí caí na real, disse, não, a minha mãe realmente tá usando droga, realmente tá. E daí eu comecei a ver os braços dela furados, e vi assim, né, porque tu via, começa a ficar tipo uns abscessos assim, né, de inflamação, enfim, tu vê ali os furos e eu comecei a ficar super assustada e temendo pela segurança dos meus irmãos, porque daí eu via eles ficando atirados, mal cuidados, daqui um pouco a vizinha me chamava, olha, cara, eu tive que buscar o teu irmão lá na escola porque a tua mãe esqueceu, e daí elas, tinha uma vizinha assim que ajudou muito assim a acolher eles, que ela dava janta, dava coisa e tal quando eu não tava. Daí eu parei de fazer os bicos, fiquei só com o meu serviço de carteira assinada, coloquei eles num programa depois pós-escola, assim, tipo turno inverso, que eles conseguiam ficar até tipo 5, 6 da tarde até eu chegar do serviço. E a minha mãe bloqueando, né? Então eu pude ver tudo isso. E daí teve um dia que ela chegou em casa e me implorou, assim, chorou, porque ela queria R$ 10. Ela queria R$ 10. Ela disse, eu sei que tu vai me dar R$ 10. Eu peguei, assim, tirei, assim, eu tinha R$ 20, eu acho. E eu sei que ela pegou e conversa vai, conversa vem. Ela pegou e arrancou do meu braço, tipo, me deu um empurrão, assim, saiu correndo, assim, porta fora, alucinada, assim, atrás de droga, sabe? Então, foi uma coisa muito triste, assim. E aqueles sentimentos em mim maltratados, aquela coisa toda, assim, eu não sabia o que fazer, né? E eu sei que eu já não dormia mais. Eu já não dormia mais porque eu ficava de noite cuidando a casa, cuidando dos meus irmãos. E esse meu namorado, na época, ele me ajudava também, né? Então eu trabalhava de noite, estudava e comecei a ficar com muito sono, assim. E eu lembro que teve um dia que a minha mãe chegou em casa, eu peguei ela na tampinha usando droga, né? Isso ainda não tinha acontecido. Tava só nós duas em casa. E daí já tinham cortado luz, eu sei que tava assim, a casa parecia uma casa mal assombrada já. E eu sei que eu subi assim a escadinha pro quarto dela, tava tudo escuro, tinha acho que só uma vela num canto ligada, então tu imagina o horror, né? E eu cheguei lá e ela tava cheirando cocaína. E eu disse, mãe, eu comecei a chorar assim,
compulsivamente, sabe? E disse, mãe, o que que tu tá fazendo com a tua vida? Ela disse, Karen, mas eu só tô fazendo de vez em quando, não tô fazendo mais, não tô me injetando mais, eu só tô cheirando agora, eu não tô... E eu só chorava. E daí começou a passar todo um filme pela minha cabeça, de toda a minha vida, de tudo que tinha acontecido, sabe? Comecei a clamar por Deus, por Jesus ali, para me ajudar naquele momento. E ela pegou e fez 2 carreirinhas, assim, de cocaína, em cima da cômoda, e falou, daí cheirou uma e olhou pra mim e disse, tu vai? E eu fui. E eu fui, Tati. A mãe, Então, né? a mãe. E até hoje eu não sei, assim, explicar o que aconteceu naquele momento comigo. Eu tava destruída por dentro, né? Mas eu lembro que eu tava principalmente pensando na minha privação de sono e que eu precisava trabalhar no outro dia. E eu lembrei que aquilo deixava a pessoa ligada, né? Sim. E tu vê eu pensando em ficar acordado para cuidar dos meus irmãos, para cuidar do trabalho, né? Mas graças a Deus, assim, foi um tempo curto que eu experimentei algumas vezes depois disso, né? Em torno de umas 10 vezes, assim, né? E cheguei à conclusão, nossa, o que eu tô fazendo também? Eu tô indo pelo mesmo caminho da minha mãe, né? Que situação, assim, o que tá acontecendo na minha vida, né? Então, daí acabou, aquela foi um experimento, né? Que eu tive outro livramento de Deus na minha vida. Então, assim, só que nisso eu já tava me afastando, assim, de morar ali, já tava ajeitando os meus irmãos. E graças a Deus, não deu muito tempo depois daquilo, ela conseguiu sair, sabe, das drogas de novo. Ficou mais alguns anos sem usar, daí recuperou toda a casa de novo, Só que ela nunca foi pra nenhum... Ela nunca fez nenhum tratamento. Ela sempre saiu sozinha, porque ela é muito orgulhosa, muito independente, e nunca aceitou a própria doença dela. Ela mesma diz, eu tenho que tomar uns remédios, tenho um transtorno bipolar, então, mas eu não preciso, eu consigo sair disso sozinha. Da mesma forma que eu entro, eu saio, sempre consegui as minhas coisas. Então, assim, a primeira coisa para uma pessoa que teve problema com drogadição uma vez, teve a segunda vez, ela precisa de tratamento. Não importa, sabe? Eu lembro que numa das recaídas da minha mãe, que ela quase morreu de overdose, foi parar no hospital, abriu a cabeça, caiu da escada, enfim, uma médica falou pra mim, ela disse, olha, Karen, vai virar, vai mexer, a tua mãe pode ter 50, 60 anos, ela vai voltar a usar. Ela vai voltar a usar, porque ela já tá, tipo, na terceira, quarta recaída, ela não procura tratamento, então ela vai voltar. Tu te prepara que no futuro isso vai acontecer. E aconteceu. Deu, assim, esses 8 anos e ela voltou a usar. Então, assim, tu vê como isso prejudicou toda a família, prejudicou todos nós. Os meus irmãos são traumatizados até hoje. Inclusive, neste atual momento, ela está em situação de drogadição de novo. Então, desde a minha gravidez, ela viu o neto dela 2 vezes. E em situação, assim, negativa, né? Que a gente teve que ir lá, teve que ajudar ela. Então, ela tá, assim, um dos meus irmãos que é especial, ele foi retirado dela recentemente, ele tá internado no hospital de clínicas agora, então tem toda uma questão, assim, para ele ir para um lar terapêutico, porque ele não pode ficar em casa. Então, as escolhas da minha mãe, elas afetaram e afetam ainda hoje todos. A família inteira não tem contato com ela. E passou uma vida inteira sem ter. Mesmo ela estando bem, ninguém confia mais nela, porque ela manipula, ela mente ainda, assim. Porque tem coisas que são da personalidade, comportamento também da pessoa, né? Então isso junta muito, mistura muito com a drogadição. E tudo sempre muito difícil, né? Muito difícil. Que idade ela tá agora, Karen? Ela tá com 51. É jovem, né? É uma pessoa jovem. E quase morreu várias vezes. Cara, infelizmente, né, a gente já fechou aqui 1 hora, mas a gente não encerrou. A gente vai prolongar mais um pouquinho, porque tem o desfecho. Né? Nós temos um momento muito bom para contar. Sim. Depois, parte tensa, que realmente é complicado. Teve uma pessoa que colocou ali que vontade de te abraçar, minha amiga. Ai, obrigada. Antes dessa parte boa, eu quero aproveitar essa frase, né, da amiga e dizer que quantas pessoas, né, Karen, que passam por situações assim difíceis como a tua e às vezes por a gente não ter um carinho, uma empatia com alguém próximo, como a tua amiga, de te amar e querer te abraçar, a gente, é outra família, são outras pessoas, eu não conheço e a gente deixa passar, mas na verdade são pessoas
que têm uma história e que precisam sim, de ajuda, que precisam de abraço, precisam de ouvidos, precisam realmente de pessoas dispostas, como a tua amiga ali, eu quero dar um abraço, eu quero fazer alguma coisa, eu quero, de alguma maneira, contribuir para que esse momento seja menos dolorido, menos sofrido, e por que não ajudar para que não aconteça mais, né? Então eu já peço a todas as pessoas que vão estar assistindo a live, que estão aqui conosco depois também, que orem. Todas as pessoas que vocês lembrarem que estão em situação difícil, vem na tua mente, ore. Olha o exemplo do pai, né, da Karen, que sentiu o perigo, começou a orar, e aí foi lá, não deixou passar e acabou salvando a tua vida. Então, a oração é muito forte. Eu sou fruto de oração. Eu voltei, né, da morte porque muitas pessoas oraram. Então, a oração é muito importante. A gente não pode deixar aquela lembrança, aquele momento de aquela pessoa para depois. Ora na hora. Isso faz toda a diferença. Vamos, Felipe, vamos chegar no teacher? Então, vamos chegar no teacher, né? Eu comecei a trabalhar num hotel, na recepção de um hotel, ali no centro histórico, no Eco Residência, talvez alguém conheça. Isso foi 2011, né, Felipe? 2011, comecei a trabalhar ali. Nessa época, assim, eu vivi uma vida muito à toa, assim, tinha muita promiscuidade na vida, tinha muito... O Felipe fala, assim, que ele olhava para os colegas, olhava, assim, tipo, ninguém sabia quem era a Karen, eu era uma incógnita, assim. E eu era, assim, se alguém falou, hoje tem vontade de me abraçar, eu não era essa pessoa que as pessoas têm vontade de abraçar, tá? Eu era antipática, eu era uma pessoa, assim, eu era fechada, e eu não deixava, né, os meus relacionamentos com as amizades, assim, criarem raízes, porque eu tinha medo de ser ferida, né? Eu sempre tive essa questão do pessimismo e de esperar o pior, que o pior acontecesse. Então eu era muito fechada. E o Felipe fala assim, eu era o teu único amigo. Porque todas as mulheres do hotel, todo mundo te odiava. Elas não queriam saber de tu era antipática, tu se achava, ele falava, tu se achava a gostosa. A última Coca-Cola no deserto. E realmente é verdade, né? Eu tinha um corpinho, assim, na época, né? Era todo assim. Mas, na verdade, era tudo, né? Fachada, era tudo, né? Que eu usava, assim, né? Pra me esconder, enfim. E daí eu sei que o Felipe, assim, ele virou um amigão meu, assim, já de cara, sabe? Na primeira semana que a gente trabalhou juntos, ele começou a me questionar algumas coisas de Deus, assim. Tu acredita em Deus? Não sei o quê. Eu disse, acredito, meu pai é pastor. Eu a vida inteira fui na igreja. Tá, mas tu acredita mesmo que Deus existe? Tu acredita em Jesus? Tu acredita? Sim, eu acredito, né? Inclusive meu pai, isso aqui. Só que de mim, né, eu era sempre superficial. Até que ele ficou aquela uma semana, a primeira semana de trabalho, tu imagina, né? Martelando aquelas coisas na minha cabeça. E eu disse assim, olha, eu acredito, assim, que, né, todas as religiões têm um pouco de bom nelas, enfim, assim. Na verdade, eu não sei o que eu acredito direito. E eu mesmo comecei a me dar conta, nossa, no que eu acredito? Quem é Deus pra mim, sabe? E comecei a enxergar. Ele me mostrou um Deus amoroso que eu não conhecia. Porque na minha cabeça tinha aquele Deus punidor, um Deus assim, sabe? Porque eu tinha muito pecado na minha vida, eu vivi uma vida assim muito errada. Então eu achava, eu não, no fim, acho que Deus não me aceita muito, ainda não vou muito. Eu estava muito afastada de Deus nesse momento. E ele me mostrou uma passagem na Bíblia uma vez que falava assim, como que vocês dizem que amam a Deus, como vocês vão amar a Deus se vocês não amam a Deus quem vocês não conhecem e não amam os irmãos que vocês conhecem, né? Não tem capacidade de amar os irmãos que vocês conhecem. Então aquilo me fez refletir e eu chorei tanto, porque daí eu comecei a lembrar de todas as pessoas que eu tratava mal, que eu era antipática, que eu era grosseira, que eu não tava nem aí. E que eu não perdoava. Tinha uma camareira lá no hotel que eu vivia falando mal dela. E eu dizia, ai, Felipe, eu tenho tanta raiva dela, essa mulher tinha que morrer. Eu falava assim, sabe? E daí quando ele mostrou essa passagem, aquilo me constrangeu de uma forma, eu só chorava. Eu não acredito. Foi um momento, assim, um marco na minha vida, que ali eu considero que eu passei, assim, de Karen convencida para Karen convertida. Porque realmente, assim, ali a minha vida começou a se transformar. Até então, eu já tinha sido batizada na igreja, eu já tinha tido várias experiências assim com Deus, mas a minha vida não tinha sido transformada. Eu tentava fazer coisas certas, eu tentava mudar, mas assim, ali foi, vamos dizer que eu aceitei, eu não gosto desse termo aceitar Jesus, né? Sim. Mas ali foi assim, quando eu disse, nossa, Jesus, entra na minha vida e faz o que tu quiser, porque o jeito que tá um lixo,
sabe? Então o Felipe virou esse meu amigão e eu disse, Felipe, ora por mim pra eu conhecer um cara bom, eu quero um cara, né, de Deus, cristão na minha vida. E eu sei que a gente começou a orar um pelo outro, né, nessa questão de relacionamento e tal. A gente era muito amigo, só que assim, ó, o Felipe era a última pessoa na face da terra com quem eu teria alguma coisa. Ele era assim, a gente chamava ele de Shrek no hotel. Ele vivia desarrumado, ele não usava perfume, ele brincava que ele tomava banho com sabão de barra azul. E eu disse assim, ai Felipe, tu tem que te cuidar, quem é que vai te querer desse jeito? Eu vivia puxando puxando a orelha dele. Olha aí, as tuas camisas, teus botões abotoados. E ele fala, como é que tu me quis? Eu pesava 117 quilos, cara. Olha o meu estado, a gente olha as fotos diante dele. E eu disse, eu não sei, Felipe, porque eu não te queria. Eu disse, eu não te queria porque tu era a última pessoa. E assim como eu também. Ele dizia assim, tu não era o tipo de pessoa que eu gostaria de estar. Porque tu era uma incógnita. Sei lá o que tu saía do hotel, ninguém sabia o que tu fazia. Tu tinha uma vida assim, sei lá, entende? Então, eu sei que teve um certo dia que a gente trabalhando juntos, assim, eu olhei pra ele chegou meio perto de mim e meu coração começou a bater mais forte. Só que nisso a gente tava em processo de oração um pelo outro, já fazia acho que um mês já, mais ou menos. E a gente orando. A tua amiga colocou ali, ó, eu que contei pra Karen que ela estava apaixonada pelo Felipe. Olha ali. Ah, quem é que falou isso? Eu não identifiquei. É verdade. É verdade. Isso é verdade. E o que eu ia falar? Então, assim, eu sei que daí o meu coração começou a bater mais forte, assim, e eu não entendia. A Ina falando. A Ina, ela é uma ótima massoterapeuta, gente. Ela tirava todas as minhas gordurinhas, assim, que eu tinha. Sabe aquelas bordinhas de catupiry? E eu era toda perfeccionista com o meu corpo. E lá era um momento que eu fazia o meu confessionário, né? E eu falava pra ela todas as coisas da minha vida. Era uma terapia. Eu amava ir pra lá. E eu falava, porque esse colega não sei o quê. E tava sempre falando super bem dele. E daí ela falou, mas né, esse colega, será que ele não é mais do que um colega, mais do que um amigo? Eu, não, capaz, não, imagina. E na minha cabeça realmente não era. E daí eu comecei a entender que, tipo assim, todas as qualidades que eu procurava no homem, tudo mais, tipo, ele tinha. Tava tudo do meu lado, sabe? E eu sei que daí a gente foi almoçar um dia, assim, que deu a casualidade da gente almoçar juntos, que nunca dava, porque a gente era líder, a gente não podia sair da recepção ao mesmo tempo. E daí o chefe novo falou assim, vai lá almoçar, vamos vocês dois almoçar, que eu cuido aqui. E a gente foi almoçar e eu fiquei super nervosa, assim, eu disse, na volta do almoço eu disse, Felipe, eu tenho que te falar uma coisa. Eu não sei se tu tá sentindo. E ele fala de uma vez, ou fala agora, não fala nunca. E eu disse, eu já vou pedir demissão, se tu não se sentir da mesma forma, eu peço demissão, não tem problema, porque daí acabou a nossa amizade. Porque daí eu já me abri, já não tenho como não sentir mais o que eu sinto por ti. E eu sei que ali começou o nosso lindo relacionamento. Foi guiado por Deus, foi com oração, sabe? Então, assim, foi tudo muito lindo, muito respeitoso, né? Tudo no tempo certo, assim. Algo que eu só sonhava que eu ia viver, assim, mas eu realmente confesso que eu não tinha, que era só sonho, eu não tinha expectativa que de verdade ia acontecer isso. E Deus me deu, assim, nossa, Felipe, presentão, um dos maiores presentes da minha vida, sabe? Nossa, um maridão, assim, um pai maravilhoso. Nosso casamento aconteceu, assim, tudo de forma... Teve até sinal nos céus, assim, sabe? Que era pra ter acontecido naquele dia. Só não teve cavalo branco. Foi na Bahia, né? A gente foi lá casar pro meu pai estar junto. Tinha um jegue meio desbotado lá, meio... Mas ele não ia aguentar meu peso, eu acho, né? Então daí a gente, não, vamos ficar sem. Eu dizia, não, eu quero muito um cavalo branco, porque lá interior, rural, eu quero um cavalo branco. Me mostraram um jegue, todos gualepados. Eu disse, não, deixa assim. Eu fiquei imaginando ele em cima do jegue. Não, imagina se eu aguentar eu, o Felipe, Deus o livre. Deus o livre. Coitado do jegue. Olha. O teacher. Gente, que legal. E realmente, assim, vocês são demais. Vocês são um casal muito querido. Eu já contei na outra live. Na verdade, o grande segredo, desde lá do início, a Karen já contou, que é a segunda live da Karen, né? A Karen já fez uma live contando a experiência dela como aeromoça, né? Que ela teve um tempo também, outro tempo também, olha só. Olha quantos momentos completamente diferentes, né? Quantas perdas, quantas alegrias, quantas situações inusitadas, né? Ela foi para o Catar, né? Outro país, outra experiência. E quem tiver curiosidade, vai lá, assiste essa live, conhece esse outro pedaço aí da história também.
E a gente conheceu a Karen no momento onde ela foi usada por Deus também. Lá eu conto também essa experiência, que ela foi, né, um anjo, vamos dizer assim, né? Aqueles que a gente vê que só tem lá na Bíblia, aquelas pessoas, não. Vocês merecem. E foi demais mesmo. E hoje, né, a gente é colega, nós somos doutoras palhaço, né? Somos colegas de equipe, né, para ir fazer visitas nos hospitais, e foi muito bom, foi muito divertido o curso. E o Felipe é o teacher, né? Ele é o teacher aqui, meu, do Rodrigo, do mais velho, e o pequeno fica só babando, porque ainda não encaixou o horário, ele tá aprendendo só de ouvir. É um personagem, né? Ele é apaixonado, né? E fica aí, pessoal, visita lá o Instagram, tá? É o teacher, bem assim como a gente tá falando, né? Não é teacher, não é teacher, é teacher. É bem assim pra ficar engraçado. Eu vou escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever. Arroba. O pessoal realmente conhecer. Eu vou marcar ele aqui. Marca porque vale a pena. Foi. Vale a pena conhecer essa figura aí, tá? E, Karen, dá vontade de ficar 2 horas aqui te ouvindo, tu fala muito bem, tu comunica muito bem. Tu é uma Obrigada, dá um nervoso sempre, mas... E vou pedir para te deixar aquela mensagem, né? Porque como é que se consegue superar tantos momentos difíceis, tantas perdas, né? Tantos lutos, né? Que a gente sabe que hoje as grandes perdas e momentos até traumáticos mesmo são considerados, né, chamados de lutos, né? Luto não é só quando a gente perde alguém, não é só na morte, né? Quando a gente perde um momento da nossa vida, enfim. Deixa a tua mensagem aí pra gente ir se despedindo, mas pessoal, escuta essa mensagem, por favor. Então, primeiramente Deus, assim, né? Sem a minha fé, sem oração, eu não teria conseguido, né? Não estaria aqui, inclusive. Então, uma rede de apoio com familiares, amigos, pessoas que realmente entendam o que tu tá passando, ou pode ser até desconhecidos naqueles aqueles anônimos que tem os grupos, assim, sabe, para familiares também que eles acolhem, onde vocês, assim, se sentirem acolhidos, sabe, mas tem que ter rede de apoio, sozinho a gente não consegue. Terapia, tu sabe que eu sempre, assim, a partir da minha adolescência, que teve aquele episódio do suicídio, né, eu fazia terapia, voltava, parava, mas recentemente, né, depois dessa última recaída da minha mãe, eu voltei à terapia e hoje eu entendo que eu preciso continuar sempre, que eu preciso sempre ter terapia. Então, assim, até hoje eu trato coisas da infância, trato coisas atuais, enfim, é importantíssimo, sabe? Tu como psicóloga, tu sabe, tu pode dizer melhor do que ninguém, assim, todos precisam, não só pessoas que têm problemas, que passam por problemas, todos nós precisamos de terapia, então é muito importante, sim. E tem as pessoas amadas sempre, né? Tá? Só para não deixar aí, como assim? Uma futura psicóloga. Eu estou em graduação, mas eu estou terminando, né, como arte terapeuta. Isso sim eu posso dizer, e eu acredito mesmo. Todos nós precisamos entender que para a gente melhorar como ser humano e se conhecer, para poder evoluir mais, a terapia é super importante. Karen, exato. A gente tinha que fazer mais uma outra live, tá? Mas eu não me aguento aqui. Você tem um milagre que chama Dylan. Por que o Dylan é um milagre? Vamos encerrar assim, vamos contar isso? Sim, vamos, com certeza. Também fruto de oração, resposta de oração. O meu marido Felipe, ele não podia ter filhos pela medicina, né? Ele foi diagnosticado com esterilidade. Não é nem infertilidade que tu pode tratar com fazer inseminação e tal, é esterilidade mesmo, assim. Todos os espermatozoides que ele produzia eram mortos, eram incapazes de fecundar. Enfim, impossível. A gente ouviu da boca, né, de médicos, de formas naturais, é impossível vocês engravidarem. Eu tinha vários empecilhos também, né, com mínimas chances de engravidar. Então, o Dylan tá aí, com 15 meses agora, perfeito, saudável, para honra e glória de Deus. E para os ateístas, ou para quem não acredita, ele tem 2 marcas de nascença do Felipe, muito características, assim, sabe? Então, tu vê, a gente já teve que falar isso teve uma pessoa que a gente teve que falar, tem inclusive marca de nascença. Então, tu vê como Deus o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Então, ele é maravilhoso. E ele é uma bênção, um menino muito inteligente, é um bebezinho e já está sendo alfabetizado em inglês.
e no português, e ele é fofo. Olha lá nos vídeos do Teacher, que vocês vão conhecer também, Dylan. Karen, muito obrigada, tá? Que Deus te Eu que abençoe. agradeço, amada. Obrigada a vocês. Que essa Estão live olhando aí. ela seja realmente um instrumento nas mãos de Deus para ajudar muitas famílias, muitas pessoas que Amém. passam por situações bem difíceis, mas que mesmo com ainda situações em aberto, né, como a gente colocou aqui, Deus está no controle e Ele tem usado a vida de vocês, vocês têm sido abençoados, como o próprio Dylan, e eu vi ali, tem um pessoal que colocou que vocês são pastores, né, de pessoas, um casal que cuida de casais, vocês têm feito um trabalho. Essa semana mesmo a gente estava intercedendo por vocês, porque vocês estavam indo resgatar pessoas que estavam, né? Bom. A gente estava acompanhando isso. Vocês têm resgatado pessoas, vocês têm ajudado, tem sido bênção. Então, Deus sabe quem Verdade, Ele amém. vai capacitando e como Ele vai fazendo na vida de cada um. Muito obrigada. Verdade. Deus abençoe ricamente vocês, tá? Beijo, obrigada. Deus abençoe vocês também. A todos vocês aí que estão conosco e vocês vão estar assistindo depois. Compartilhe essa live, tá? Que com certeza vai ser bênção para muitas pessoas. E Amém. beijo. Obrigada. Tchau, Beijo, gente. boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite. Tchau.